Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, preparado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando o conjunto de milagres de cura e libertação. Hoje nós vamos estudar o milagre de número 17. Jesus cura um jovem possesso mudo. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Jesus cura um jovem possesso mudo, dominado por uma casta de espíritos malignos que causavam grandes sofrimento na vida daquele jovem, bem como na vida de seu pai. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da cura do jovem possesso mudo. O texto base que nós vamos estudar é o que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, versículos 14 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura linear desta narrativa. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse e eles não puderam. Então Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na narrativa do texto bíblico, nós vamos agora realizar aqui alguns pontos fundamentais desta narrativa. E o primeiro é que havia uma discussão entre os discípulos de Jesus e os escribas. Depois de descer do monte da transfiguração, Jesus encontra uma multidão ao redor de seus discípulos e dos escribas, que travavam uma certa discussão, e a multidão, ao ver Jesus, correu para ele para saudá-lo.
Então Jesus pergunta aos escribas qual era o motivo da discussão com os seus discípulos e ao se apresentar a Jesus, o pai de um jovem possesso, de um espírito mudo, disse-lhe que esta possessão demoníaca colocava por terra o seu filho, fazia-o espumar e rilhar os dentes até definhar. O pai do menino também falou a Jesus, que pediu aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito maligno, mas eles não puderam, sendo este então o motivo da discussão entre os discípulos do Senhor, Jesus e os escribas. Na sequência, Jesus então ordena que trouxesse um menino à sua presença. Jesus, diante do relato do pai do menino, ele se indigna com a incredulidade daquela geração, dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Jesus ordena que traga o menino possesso diante de sua presença. E quando o menino viu Jesus, ele se agitou com violência, caiu por terra e revolvia-se, espumando. Então Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto acontecia com ele? Ao que respondeu o pai do menino: que isto acontecia desde a sua infância. O pai do menino ainda disse a Jesus que o espírito maligno muitas vezes lançava o menino no fogo e na água para o matar. E demonstrando pouca medida de fé, disse a Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Frente a isto, Jesus liberta o menino da possessão maligna. Diante da pouca medida de fé do pai do menino e de sua petição, Jesus responde ao pai do menino dizendo: se podes, tudo é possível ao que crê. Então o pai do menino chorou e exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus repreende o espírito imundo, ordenando-lhe que saísse do menino, e, tendo se agitado muito, o demônio deixou o corpo do menino. O menino adormeceu como se estivesse morto. Porém, Jesus tomou-lhe a mão e o ergueu, e ele se levantou, são e liberto do espírito maligno. Na sequência, os discípulos perguntaram a Jesus por que não puderam expulsar o demônio do menino. Jesus, após libertar o menino da possessão maligna, se reuniu com os seus discípulos. E eles perguntaram a Jesus: por que não podemos expulsar o demônio que estava no menino? Ao que respondeu a eles o Senhor Jesus, dizendo: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Vamos então agora compreender quais são os ensinamentos da cura deste jovem possesso mudo. Em primeiro lugar, o primeiro ensino é que nós não devemos nos meter em vãs discussões. Os escribas e os discípulos de Jesus travaram discussões vãs sobre a não expulsão de espírito maligno do jovem possesso, e em nada contribuía para a construção e o conhecimento sobre o reino de Deus. Estas discussões eram inócuas, sem sentido e sem objetividade para a maturidade espiritual. Na Epístola de Tito, existe uma demonstração a nós, cristãos, para que não venhamos a adentrar em discussões loucas e debates fúteis, e sim que nos concentremos a aprender a maravilhosa graça da palavra de Deus. Tito, capítulo de número 3, versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente,
para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Portanto, busque compreender, entender a palavra do Senhor e evita estas discussões de fundamentos de religiosidade que em nada contribuem para a nossa maturidade espiritual. O segundo ensinamento é que a incredulidade impede a ação de Deus em nossa vida. A fé racional agrada a Deus e, de outra maneira, a incredulidade desagrada ao Senhor Jesus diante do que, ou melhor dizendo, desagrada ao Senhor. Jesus, diante do que viu concernente à multidão que observava as discussões inócuas travadas entre os escribas e os discípulos de Jesus, sobre estes últimos de não ter expulsado os espíritos malignos do jovem possesso, declarou de uma forma geral a incredulidade daquela geração. Mas, ao mesmo tempo, ratifica a sua paciência para com os que não exerciam a fé racional como o pai do jovem possesso. A incredulidade, ela impede a ação de Deus para a realização de milagres e maravilhas no meio de seu povo. Não deixemos que a incredulidade tome conta de nosso ser. E, ao contrário, tenhamos uma fé racional, inabalável, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículos 57 e 58, diz assim a palavra do Senhor. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres. Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não é porque Jesus não possa, Jesus tem um poder total. Mas onde está a incredulidade, Deus fica impedido de agir. Um outro ensinamento que nós temos é que nós devemos ter sempre uma vida de oração. Jesus ele foi indagado pelos seus discípulos porque eles não puderam expulsar os demônios daquele jovem, já que em outras ocasiões os discípulos expulsaram os espíritos malignos de pessoas possessas. Jesus respondeu que determinadas castas, ou seja, demônios pertencentes a um determinado grupo típico, não podem ser expulsos, senão através de uma pessoa que tem uma vida espiritual com a permanente prática da oração e do jejum. O cristão, para ter uma vida de intimidade com Deus, deve ter a sua vida impulsionada pela oração. Não pela prática de oração momentânea, mas pelo viver em oração, tal qual a vida de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22, versículos 39 ao 46, diz assim a palavra do Senhor. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entrem em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente.
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis. Olha a palavra de ordem do Senhor. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Concluindo então a aula de hoje. Neste estudo, aprendemos que discussões vãs em nada contribuem para o nosso crescimento na graça e no conhecimento. Aprendemos que a falta de fé em si não é impedimento para o agir de Deus. Porém, a incredulidade nos coloca numa condição de afastamento total do Senhor. E com isso, como o Senhor pode agir em nossa vida, se não acolhemos a sua misericórdia e o seu amor? A oração é o canal mais eficaz para nos comunicarmos com Deus e Ele conosco. Porém, não basta exercermos orações pontuais ou momentâneas, estimuladas por uma ou outra circunstância, pois é preciso termos uma vida de oração para conhecermos Deus e a sua vontade para a nossa vida. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar o milagre de número 18. Jesus cura o cego de Jericó. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus. Isto, se Deus permitir.